Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar do segundo episódio da quarta temporada de Black Mirror, Archangel. Meu nome é Francisco Parente. It's completely safe. Sure it is. Meu nome é Henrique Oliveira. E aí, Henrique, o que você vai me dizer sobre esse episódio de Black Mirror? O Arcanjo, que a gente já conversou sobre ele, nós perdemos a gravação, que foi um desastre. E nós estamos aqui para falar de novo do Arcanjo. E o nosso bate-papo primeiro, ele estava bom. O Arcanjo é um grande episódio, que ele trata de uma questão muito complexa, né, da relação de uma mãe muito controladora e muito cuidadora e de uma filha que tem a sua própria liberdade. Uma filha adolescente que tem a sua própria liberdade, mas as coisas não são tão claras assim para nós. É porque a filha acaba indo para um caminho muito perigoso, mas a mãe, ao mesmo tempo, não sabe como lidar com isso. Uma das coisas que eu lembro que a gente conversou é o seguinte: de quem que você sentiu mais dó no final? Da filha ou da mãe? Eu senti mais dó da filha. Eu senti dó dela, mas eu senti mais dó da mãe no final. Porque a filha foi vitimizada pela circunstância da tecnologia. Eu acho que o cerne, inclusive, do episódio em si é o quão a gente deveria cuidar de um filho. Você acha que é isso que está no episódio? O que você acha que é o centro desse episódio? Eu acho que o centro desse episódio é justamente isso. Porque, por exemplo, ela preserva a filha das dores, de ver a violência. Porque a mãe, ela acaba, quando ela vê que ela está prejudicando a filha na infância, ela para de usar o Archangel e na adolescência, com 15 anos, ela volta a usar o Archangel. Ela descobre que a filha está tendo um caso com um traficantezinho lá da escola dela. E aí a questão que me chamou muita atenção é o seguinte: que essa menina que foi submetida ao projeto Archangel e foi vigiada por essa mãe controladora, ela talvez não fosse tão inconsequente se ela tivesse tido uma infância normal. Uma coisa que me chamou muito a atenção é quando o vô dela morre, a mãe está compadecida e está chorando diante do túmulo do vô. E ela parece indiferente. Quando ela fura o próprio dedo e sente raiva, e a mãe vai acudir ela porque ela quer ver sangue, que ela nunca viu, e ela bate na mãe, ela parece ser fria. Quando a mãe fala que ama ela tem dificuldade em responder de volta que ela ama a mãe. Então parece que ela não consegue lidar com os próprios sentimentos por conta justamente desse cerceamento. Por isso que você falou assim, você sentiu mais pesar pela mãe ou pela criança? Eu senti mais pela criança porque a criança foram feitas escolhas sobre a vida dela, sobre o filtro de como ela absorveria a vida. A mãe, na verdade, pôs um filtro não natural na consciência dela. Existe esse pressuposto que a criança é como uma esponja, ela absorve tudo, principalmente na primeira infância, que é do 1 aos 6, 7 anos. Então, se você coloca tipo um filtro e você começa a filtrar a realidade de um jeito, você foi cerceado na raiz. Você foi alienado na raiz, e não por escolha sua. Uma criança não faz, na verdade, escolha. Geralmente é sempre os pais. Mas nesse episódio em específico mostra que é uma nova tecnologia, que a mãe se valeu e cerceou de verdade a criança. E a criança, quando ela passou pelo psicólogo, o cara falou que ela estava quase uma autista. O autista é aquela pessoa que não tem empatia, ele não entende, o outro está rindo, ele não está entendendo, o outro está sofrendo, ele fala coisa assim atravessada. Ele não faz essa leitura natural que a gente faz da vida e da psique, das interações, das gentilezas. Então aí que eu sinto pesar por ela foi cerceada na raiz. Foi cerceada na raiz, tanto que ela encontrava no Trick, que é esse cara que depois ela vai ter o caso com ele, a mãe vai descobrir. Ela via nele uma liberdade, uma rebeldia que ela nunca teve. Porque ele é o cara que, quando ela chega na escola, ela vai falar com ele. Minha mãe tirou o filtro. E ele mostra pra ela a violência, o pornô, mostra pra ela tudo aquilo. E acaba tendo um caso com ele. Acaba até ficando grávida dele. Ela tinha uma atração pelo Trick que as outras meninas não tinham. Pra ela, o Trick representava justamente um escape daquele mundo que a mãe dela cria. Mas eu tive dó da mãe, porque a mãe, ela era uma pessoa muito solitária que tinha medo de confrontar a filha e perder a filha. Vamos falar um pouco sobre a mãe, porque na nossa sociedade a gente tem uma influência de mãe relativamente forte. Eu acho que aqui a coisa é diferente da Europa. Na Europa, em alguma medida, a criança aos 14, 15, 16 vai saindo de casa e sai de uma vez, aos 17, 18, e vai tentar a sua vida fora do controle dos pais. E aqui não, a pessoa só sai de casa, na verdade, da influência dos pais, ou melhor, se é que sai, né? Às vezes sai de casa e continua sendo influenciado pelos pais da mesma forma.
Mas aqui eu sinto que a pessoa fica. E quando se fala em pais, eu sempre acho que a mãe tem muito mais poder de fogo que o pai. Essa relação aqui no Brasil é muito forte. Tanto tem o famoso almoço de domingo, reúne a família inteira. Tem também aquela frase, né? Que alguns falam, quando a matriarca da família morre, todos os irmãos param de se ver. Uma coisa é uma relação com essa proximidade com a família, uma relação saudável, que você encontra ali uma autoridade. O mais velho pode te orientar com a experiência da vida que ele já passou. E nesse episódio, essa mãe, ela não sabe se impor diante da filha. Tanto que quando ela descobre que a filha mentiu para ela e saiu com o Trick, para ir pro lago, eles acabam transando. Eu falei, nossa, né? Quando ela chegar, elas vão ter uma briga. Ela vai falar, pô, você tá me vigiando? E não, a mãe não fala nada. A mãe finge que não aconteceu nada. E a mãe começa a vigiar a vida da filha, pensando na vida da filha sem que a filha saiba, que foi a mãe, para não magoar. Ao ponto dela se dar o direito de dar um abortivo para a filha dela. Ela quer controlar a vida da filha, mas sem que a filha saiba que é ela. Ela não quer o confronto, mas ela quer o controle. Não, ela não quer perder a filha. Ela não quer confronto de nenhum tipo. Ela não quer perder a filha por nada. Ela quer a filha ali do lado. Então, se você confrontar, você sempre cai no perigo de perder aquela pessoa. Então, ela não confronta a filha por nada. E ela, no menor problema, ela vai correndo no tablet, que foi o que aconteceu. Ela, toda a infância viveu com o tablet, desde que o tablet apareceu aos 3 anos de idade. Então a criança viveu dos 3 até os 9 anos de idade, acho que ela ficou 6 anos mais ou menos sob a influência daquilo. Quando viu que estava prejudicando a menina, ela resolveu guardar e esconder o tablet, mas no primeiro problema, ela voltou e usou o tablet de novo e começou o controle de novo. Essa mãe é insegura. Sem dúvida. Essa mãe é controladora. Então, mas é interessante porque é o seguinte, porque uma coisa é a insegurança, mas o que chama a minha atenção é o fato dela não confrontar a filha, dela não ser capaz... Mas como que você entende isso? Porque eu entendi como eu faço qualquer coisa, mas eu não perco minha filha porque eu não confronto com ela. Mas o confronto não é perder, esse que é o ponto. Ah, mas quem se sente inseguro é. Você vê um relacionamento, às vezes, de casal, de namorado, a pessoa fala, o outro obedece. Vira uma circunstância de uma direção só. Porque o outro que está obedecendo sem parar, ele tem medo de confrontar, porque confrontar é perda na cabeça dele. Mas a autoridade materna não pode ter isso. Porque no final das contas, ela não estava criando a filha dela, parece que ela não estava criando a filha dela para o mundo. Ela estava criando a filha dela como um pet, sabe? Para ser amiguinho dela, para ter aquela proximidade com ela, para não brigar. E não, o educar, ele tem a ver justamente com essa imposição de limites, esse dizer de não, essa confrontação, falar, você não pode ir num lugar sem me avisar, você é louca? Com quem que você tá? E, em vez disso, ela decide não confrontar, mas moldar a vida da filha como se fosse dela. Quando você estabelece que há um outro, tem uma outra pessoa, e você confronta para falar, você tem que ir para esse caminho. Eu não vou fazer vocês para esse caminho. Você que tem que fazer. Eu estou te alertando. Porque ele vai tomar a decisão. Agora, ela queria fazer com que a vida da filha seguisse para um rumo que ela escolheu. Ao ponto dela abortar o filho da filha. Esse daí é o ápice do episódio. Quando ela toma essa iniciativa, ela vai lá, briga com o namorado da filha, faz uma ameaça para ele porque ela tem o controle das imagens, que já deixa a filha super aborrecida, porque era o primeiro relacionamento afetivo, sexual da menina. A menina estava totalmente apaixonada, de repente, mediante a ameaça da mãe, o cara se esquivou. E a segunda iniciativa da mãe foi realmente comprar o abortivo e dar para a filha, sem a filha saber. Que aí é uma violência mesmo. Aí passou do limite mesmo. Mas você vê como ela se dá esse direito, né? Quer dizer assim, não, filha, você não precisa nem se preocupar com isso. Eu mesma detono o seu feto. É tipo assim, é tipo criminoso silencioso. Eu faço tudo isso, mas você não vai saber de nada. Então é aquela tipo de mãe que entra no quarto da filha, lê o diário inteiro, sabe tudo, pesquisa todos os e-mails, lê tudo, sabe tudo, depois vai embora e fala, não sei nada. Faz aquela cara de paisagem. É o quê? Uma insegurança. E quando eu falei assim que os jovens adultos ficam na casa dos pais e sobre influência da mãe até muito adulto, é o que você falou, eu concordo. Ter uma referência materna e paterna é muito importante, ter essa afetividade é muito importante. Mas o problema é que não quebra a dependência. É tipo um controle invisível, poderosíssimo e pernicioso. E a única referência que eu tenho forte contra isso é a minha experiência no Osho, que a gente fazia uma terapia lá que chamava Primal Feelings, e aí você fazia
interação como se fosse pai e mãe, principalmente a mãe, e chegava uma hora que você tinha que destruir o elo, cortar o cordão umbilical da mãe, dessa dependência. Então eu lembro que eles davam um porrete lá e davam um objeto de porcelana e você tinha que pegar o porrete, quebrar o negócio, estilhaçar, voava o negócio para tudo quanto é lado. E as pessoas choravam. E eu acho que isso é importante. Então eu acho que a menina, quando ela catou aquele tablet, ela deu na cara da mãe até dizer chega, ela fez mais ou menos essa terapia do Osho. Ela fez essa terapia de quebrar o vínculo com a mãe para ela ser ela, para ela tentar ser ela. Se ela agora conseguir cortar esse ela vai tentar ser ela. Pode ser que ainda não consiga. Então, mas falando em corte, interessante, que você falou dessa coisa da filha, do filho, de cortar o cordão umbilical. Ela, como a gente acabou de falar, não sabe distinguir o que é a vida da filha e o que é a vida dela. Ela se dá o direito de ter um poder sobre a vida da filha que ela nunca poderia ter. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma relação de proximidade com o pai dela. Porque parece que ela passou a vida inteira na casa do pai. A gente nem sabe como ela conseguiu esse filho. E a gente também não sabe o que aconteceu com a mãe dela. Você acha que se o pai dela tivesse encerrado esse elo, ela teria sido uma pessoa menos insegura e ela teria sido uma mãe melhor para a filha dela? O pai tinha aquele ponto de vista apresentado no início do episódio que ajuda muito a narrativa. Ele fala assim, a gente abria a porta e as crianças iam para fora e viviam suas vidas. Era assim que se educava. Aí ela fala, mas teve uma situação tal e qual, né, do braço, que não sei o que lá. Ele fala, mas como está seu braço hoje? Quer dizer, mesmo que você caiu, que você se machucou, que você, sei lá o que aconteceu, você teve a sua experiência e você hoje está uma pessoa adulta formada em si, aterrada nos seus próprios pés. As situações de sofrimento, as situações de dor são importantíssimas para a nossa construção. Imagina se a gente não tivesse dor. Se a gente não passasse por dor. Tem uma doença que assim, a gente não sente dor, a pessoa não sente dor. Você põe a mão em cima de um fogão, lá de uma boca de fogão queimando, você queima a mão e não sabe. O sentir dor é parte importantíssima do nosso processo de sentir e se colocar no mundo. A dor, o descaso, todos esses pequenos meandros que a própria psique oferece, as ameaças do mundo, eles são importantíssimos para a nossa construção de si. Então, a mãe que quer controlar muito e que quer aliviar todas essas circunstâncias, ela, na verdade, ela faz um movimento muito ruim contra o próprio filho. E eu acho que as mães, elas padecem muito desse mal, elas querem muito proteger, muito controlar. E você falou assim, mas a mãe deveria preparar a criança para o mundo. Mas eu acho que aqui a mãe não cria a criança para o mundo. A criança é dela, é meu. Ela cuida de um jeito muito possessivo, muito controlador e muito próximo. E aí, se a criança não der as esperneadas dela, ela não consegue fazer essa separação. Eu acho que isso é interessante. Ao mesmo tempo que ela é culpada por não preparar para o mundo, né? Por não ter preparado para o mundo, por ter controlado a filha dela, por ter colocado aquele chip, por ter se intrometido. Eu sinto que ela não sabia o que era ser mãe, a nossa personagem do Black Mirror. Eu acho que assim, essa ideia de ter um filho, eu acho que a maioria das pessoas não faz a menor ideia. O que é tomar essa decisão de pôr um filho no mundo? Biologicamente, as pessoas querem ter o filho. Mulher, para ela, a questão de ter o filho e cuidar dessa criança e dar o amor dela e dar tudo que ela tem e mais um pouco, é uma experiência única da vida dela, é a maior experiência, talvez. Mas eu acho que esse é o problema, que eu acho que mostra na abertura do episódio, quando entregam um filho para ela, e aí mostra um plano de cima, ela com a bebê, que tem um pano, e para baixo da cintura dela, como foi uma cesárea, tá tudo cheio de sangue. Para a filha dela estar ali, eles tiveram que cortar a barriga dela, tirar a menina, fazer um procedimento para ela nascer e para ela respirar. E isso não é visto. Isso é um símbolo da idealização da maternidade, que a família é só amor, você pode ter tudo ali, você tem uma troca muito grande, uma reciprocidade, e você vai ficar com aquela pessoa até você morrer. E não é isso. Porque o mundo não é isso. Porque o ser humano não é. É uma idealização que pede por algo que não é correspondido dentro da realidade. Quer dizer assim, eu acho que é uma ideia de maternidade que é distorcida. De que você tem que criar, mimar e amor, mas não é só isso. Tem que ter um não, tem que ter um limite, tem que ter um confronto. Para você poder dar autonomia para o outro, para a menina agir. Para ela entender que, ela ficou grávida do cara. E aí, filha, o que você vai querer fazer?
Ele vai pular fora, ele vai ser legal, você vai querer abortar, você está disposta a fazer isso? Então, eu acho que o problema é que, assim, tem uma romantização da maternidade que coloca, sabe, a mãe é aquela que nutre, que dá e tal, mas até certo ponto. Com o bebê, ela pode fazer isso. Tem uma hora que você tem que empurrar uma coisa que é para a pessoa que não é boa, mas vai fazer bem para ela, como na cena dos brócolis, que o vô tá empurrando para ela não quer comer e a mãe tira, não. Deixa, eu não vou submeter minha filha a isso. Ela não quer comer, deixa. E quando ela vai no Archangel, lá na empresa, a mulher fala, ó, tá faltando ferro para sua filha. Não é gostoso, mas faz bem. A maternidade parece uma coisa muito natural, e é uma coisa muito natural, mas ela não é um processo que se educa, ninguém ensina nada, ninguém fala nada. Parece que você tem o filho e depois, pá, você sabe fazer, você sabe quais são as boas escolhas. E eu acredito que se uma pessoa fizesse muita meditação, se conhecesse muito, tivesse muito clareza do que ela é, do quem é o outro, entender que ela não está criando a criança para ela, se ela tivesse esse grau todo de maturidade, naturalmente ela seria uma boa mãe. Naturalmente ela daria o afeto, que a criança precisa de muito afeto. A criança precisa de atenção, a criança precisa de muita coisa, mas sem esses tentáculos perniciosos que é o controle e proteção excessivo. Então, como a maior parte das pessoas não fazem essa reflexão profunda, não fazem esse processo de transformação, rola o que rola. Eu não vejo a solução, tipo, querer dar educação posterior. Eu acredito que a pessoa teria que se amadurecer antes. Se essa mãe e esse pai estivessem maduros antes da criança nascer, quando a criança nascer, a consequência de uma boa integração com o mundo seria natural. Agora não faz nada. Quer porque quer a criança, porque é uma coisa biológica, eu vou dar meu amor e meu afeto. A hora que a criança sai para fora, é tipo você entrou no palco, que você tem que fazer tua cena. Você não treinou nada, você não praticou, você não fez nada. Aí você entra em cena e faz o que pode. Eu concordo plenamente com você, esse é o problema, né? Porque como é que a gente vai regular um processo? Como é que a gente vai ensinar uma coisa? A criação de filhos é como você falou, ela exige ao mesmo tempo um processo de maturidade muito grande, mas ao mesmo tempo é algo difícil de você, assim, como é que a gente vai ensinar a pessoa a ser pai? Como é que a gente vai ensinar a pessoa a ser mãe? Como é que a gente vai regular isso? O Archangel é uma tentativa de ajudar. O Archangel não é uma ideia a priori ruim. Você vai saber onde seu filho está, segurança. Você vai poder ver o que ele vê. Pô, ela descobriu pelo Archangel que ela estava saindo com um traficante. É bom isso. Ela vai poder até ver a saúde do filho, o que está faltando. O Archangel é um instrumento para ajudar, para deixar mais fácil você entender a vida do seu filho. Só que ele foi banido. Foi banido da Europa, e o cara fala, e vai ser proibido nos Estados Unidos ainda esse ano. É um processo, assim, de cegueira. Ninguém sabe direito o que está acontecendo, é um improviso. A mãe tentou ajudar do jeito dela, com controle, com amor e tudo mais, e não deu certo. Essa mãe aí do filme, ela fez e levou chumbo. E aí a gente, se analisar friamente, ela levou chumbo merecidamente até. Exatamente, levou com o tablet na cara. Exatamente. E ficou sozinha no final. Mas a filha tá batendo na mãe vindo um filtro. Ela também não sabe direito o que ela tá fazendo. Ela não sabia o que era o sexo, que ela não tinha nenhum contato, ela nem ia sentir aquela curiosidade da criança. No final, ela começa a bater na mãe e ela também não sabe direito, porque tem um filtro ali. Enquanto ela não, e você vê, aquilo ali é meio que uma repetição do que aconteceu anteriormente. Quando ela furou o dedo, que ela queria experimentar, ela não conseguia ver o sangue no dedo. A mãe veio segurar ela, proteger, ela pegou e deu na cara da mãe. Aquele negócio ali foi simplesmente uma repetição do que ela já tinha vivido no passado. Foi uma repetição, exatamente. Só que agora, em vez do dedo, é a mãe. Agora ela estava dando com o tablet sem sentir também. Assim como ela estava furando o dedo e deu um tapa na mãe sem sentir. Se tivesse desde pequenininha vendo filme pornô e brigando na rua, arrancando, puxando os cabelos e fazendo as intrigas, talvez o parafuso estaria lá. Rick, ele é o oposto dela. No sentido de que quando ele briga, ele fala assim, puta, agora eu vou chegar em casa e vou tomar outro murro na boca do meu pai, porque eu briguei. Quer dizer, então o pai do Trick é o contrário, ele é o excesso da autoridade. Fez ele ficar desesperado para sair de casa e acabar se movendo com o tráfico. Eu pensei também nisso, são dois extremos. O outro apanha e vai levar confronto em casa brabo.
A outra faz também a coisa errada, chega em casa não tem confronto. Tudo que é muito desequilibrado não dá certo. Despiroca. Você acha que é possível achar um equilíbrio? Eu volto na minha história da meditação. O equilíbrio vem antes. Se a pessoa se trabalhou, filosofou, fez muita reflexão, leu bastante, procurou entender a vida nos vários meandros e encontrou um tanto de silêncio em si, quando vem a criança, quando vem os problemas de saúde, quando vem a morte, quando vem as coisas cabeludas que a vida apresenta, a pessoa tem mais presença e mais consciência para lidar com o problema. Quando a pessoa não trabalhou nada, é tipo, te empurra na vida, e quando vem a morte, quando vem o problema do imposto, quando vem o problema da perda do dinheiro, quando vem, a pessoa desestabiliza, cai, rola, quebra, se bate com a cara na parede e vai. Então trabalha antes. Não fez antes, leva. Os 3 elementos que a gente sempre avalia. Roteiro, filosofia, né? O quanto esse episódio faz a gente refletir. Inserido no Black Mirror. E como inserido tá no Black Mirror. Então vai, com qual que você quer começar? Roteiro. O que você achou? O roteiro eu achei demais, né? Eu achei uma história muito bacana, muito complexa, muito bem trabalhada. É um episódio que só tem, acho que em torno de 1 hora e 50 minutos. Ele narra 3 fases da vida da menina, com 3 anos, depois ela com 10 anos, depois ela com 15 anos. Eu achei, assim, um episódio muito bem trabalhado. Você entende a mãe, mas por um lado você entende a filha, mas por um lado você acha que tá todo mundo errado. Você fica com dó da mãe que sai ensanguentada na rua com um tablet quebrado, tentando buscar a filha. E você fica preocupado. Sua filha que pega um caminhoneiro aí qualquer e vai para cruzando a ponte, né, a fronteira. Que é o pior pesadelo dos pais, ver o filho entrando no carro do estranho. E você não sabe o que vai ter. O cara pode ser um louco, pode matar ela, estuprar ela. Só uma menina de 15 anos em defesa. A gente não sabe o que vai acontecer com ela. Então eu achei um episódio muito legal, assim, um episódio que trata desse tema com muita seriedade. Eu dou 10. Eu também, eu dou 10 para esse roteiro também. Eu pensei bastante, vi um pessoal analisando só a questão do roteiro e explicando como que fez a retomada de algumas ideias e realmente é muito bem feito. 10. E a questão filosófica, te botou para pensar? Não, com certeza. É um episódio que é legal, porque esse episódio ele não apresenta nenhuma solução, assim, nenhuma resposta bonitinha, acabada. Ele vai colocando problemas humanos, confusos, que muitas vezes, sabe, a gente não tem a solução, a gente não sabe, a gente cria uma solução como o Archangel, que é um instrumento maravilhoso, mas que ao mesmo tempo pode destruir uma família. Achei que foi um episódio muito inteligente, acho que ele trouxe muitas reflexões interessantes sobre a necessidade de conviver com a dor, de conviver com a transgressão, de você conhecer esse outro lado, para você saber se posicionar nisso. Você conhecer a dor para você saber que ela existe e que ela é necessária também. Não vai só se preservando. Que nem quando a cena que o avô morre, ela parece indiferente. Ela não conhece o sofrimento. Então ela fica meio autista, fechada no mundinho dela. Então eu dou 10 também. A parte de reflexão... Engraçado, não é bem a reflexão que eu gosto. No Black Mirror mesmo, a reflexão que eu gosto, eu acho que tem mais a ver com cookie, mundos virtuais e consequências. Mexe mais com as minhas entranhas. Mas tem uma reflexão grande, tem a ver com a vida, tem a ver com o que a gente experiencia de todas as formas. Então, eu vou dar 10 também. Embora não seja o meu tema favorito, mas a reflexão ela é bem colocada e bem profunda. E agora fica a questão do quão inserida está no Black Mirror. Você acha que esse tema está inserido no Black Mirror? Com certeza. Eu dou outro 10, porque eu acho que isso é Black Mirror puro. Ele gira em torno de uma tecnologia. Claro que o tema da maternidade e tal acaba roubando a cena. Eu acho que é um episódio do Black Mirror por excelência. Acho que é o melhor episódio do Black Mirror. Eu acho que ele, junto com o Nosedive, acho que eles são assim assertivos. Eu acho que esse Archangel, ele nessa tecnologia do Archangel, ele é a materialização de coisas que já acontecem. De pai que hackeia o celular do filho para saber o que ele está vendo, o que ele está falando, blá, 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 que pode ser uma boa vigilância, mas ao mesmo tempo pode permitir uma evasão que atrapalhe, né, o desenvolvimento do filho. Aqui eu não vou dar o 10, porque eu não quero que ele feche com 10, 10, 10, 10, 10. Então eu vou dar 9,5. Mas eu acho que ele está totalmente... O Charlie Brooker, que é o escritor do texto, né, e escreveu mais esse texto fantástico, realmente é intrigante e está totalmente inserido no que ele se propôs desde o começo. Então, 9,5 por esse episódio. É um episódio fantástico
E você aí que está acompanhando a gente no bate-papo, o que vocês acharam? Que é realmente um episódio fantástico? Conseguiu, em alguma medida, comparar com as relações afetivas, familiares, a tua relação com a tua mãe, como isso funciona? Se você puder, coloca abaixo a sua opinião, porque para a gente é interessante fazer esse assunto virar e chegar em outros lugares e saber como as outras pessoas pensam também. Deixe seu like, comente, compartilhe nas redes para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado pelo companheirismo, pela partilha de sempre e até a próxima. Até a próxima.